que é fruto do Espírito? O resultado. Fruto aí é resultado da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Tá bom? Então vamos ver aqui quais são esse fruto, não é, que a gente pode destacar hoje. Tem aqui, olha aqui, considerações essenciais a respeito de fruto do Espírito. Isso aqui ajuda muito para a gente compreender depois cada um daqueles resultados, tá bom? Então veja só. Adão foi criado perfeito como Jesus, né? Porque aí ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, primeira consideração que a gente tem que ter em mente quando fala sobre fruto do Espírito. Adão foi criado perfeito, imagem e semelhança de Deus. Segundo, a queda de Adão, o pecado original, corrompeu o imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança tinha um nível altíssimo. Parecíamos com Jesus, né? Então, imagem e semelhança, quando houve a queda, o pecado de Adão, essa imagem e semelhança desceu ao nível mais baixo. Lembra que Deus não obriga a gente a nada? Deus respeita a individualidade das pessoas. Então, a desobediência de Adão, Deus permitiu a desobediência e permitiu as consequências dessa desobediência. O imagem e semelhança desceu de nível. Ficou ao mínimo. Não chegou a zero, mas chegou ao mínimo. Entende? Ao mínimo possível. Terceiro, a graça é o plano para redimir convencidos. A graça de Deus, né, é um plano. Deus, então, ao saber, antes do homem cair, antes de criar o homem, ele sabia que o homem iria pecar. Então, Deus criou um projeto, um plano, para recuperar esse homem depois que ele caísse. Ele sabia e ele deixou? Sim. Eu não estou lembrando que ele respeita a individualidade. Imagem e semelhança tem isso. É você conhecer o bem, conhecer o mal. É Deus permitir que você escolha uma coisa ou outra. E é Deus respeitar a sua decisão e as consequências. Tá bom? Deus respeitar. Então ele respeita a sua decisão e respeita as consequências dessa decisão. Então, como é que ele faz agora? Já que ele respeita, ele antes projetou um plano chamado graça, que é um plano onde ele iria trabalhar respeitando a individualidade das pessoas, mas é um plano bem trabalhado para que, mesmo respeitando, ele possa, olha aí, as 4 coisas importantes. Primeiro, alcançar todas as pessoas. Segundo, abençoar, porque Deus ama, abençoar todas essas pessoas. Terceiro, atrair. Não é obrigar essas pessoas a virem a Ele, não, mas é criar situações para atrair essas pessoas a Ele. E o quarto é salvar o maior número possível dessas pessoas. Entendeu? Então esse é o projeto da graça, sabendo que o homem iria cair e desobedecer. Mas Deus não ia obrigar esse homem a se levantar, não. Mas Deus criou um plano para que o máximo possível de pessoas, por vontade própria, pudessem se levantar e pudessem, então, com a ajuda de Deus, se achegar a Ele. Tá bom? 4. Pela graça, o Espírito convence, converte e santifica. Então, esse projeto da graça, entre outras coisas que esse projeto organizou, era de que ele primeiro iria convencer todo homem da situação de pecado dele. Todas essas pessoas convencidas, aquelas que se submetessem, Senhor, eu me arrependo, eu quero uma mudança de vida, então Deus iria trabalhar para converter essa pessoa. Porque a pessoa quis, Deus não obriga ninguém. Mas a pessoa quis, Deus vai lá e converte. Depois que converte, agora Deus vai trabalhar para recuperar essa pessoa. É a chamada santificação. É quando ele agora vai trabalhar para recuperar essa imagem e semelhança e cada vez mais a pessoa ficar mais parecido com Jesus Cristo. Tá bom? E, em quinto,
Para isso, o Espírito arrepende. Então, o arrependimento é produzido pelo Espírito, porque a pessoa quer mudança de vida, mudança de natureza, é operado pelo Espírito, não é? Ele dá fé, ok? Não é essa fé intelectual que a gente tem, não. É uma fé que Deus planta na pessoa, é um dom de Deus, essa é a fé que interessa. Ele muda a nossa natureza, aquela natureza pecaminosa que gostava das coisas pecaminosas, essa natureza é mudada por ele, né? Somos novas criaturas, então ele guia, ajuda, instrui as pessoas, aquelas que querem, né? É dom, ele dá, veja só, o Espírito Santo é um dom, é Deus quem dá ele à pessoa, dá ele, quer dizer, o próprio Deus à pessoa. Ele dá dons, ele dá habilidade, ele dá capacidades para as pessoas obedecerem a Jesus e promove fruto, ou seja, a sua presença promove mudanças na vida das pessoas. Tudo isso faz parte da graça de Deus, o que ele promove para que recupere o máximo possível, o máximo de pessoas possível, tá bom? Então é uma obra da graça de Deus. Certo? Isso tem a ver, então, com as considerações essenciais a respeito do fruto do Espírito, do resultado do Espírito Santo na vida da gente. Tá bom?